Se você me perguntar o que eu quero deixar como herança para os meus netos e para os meus filhos, é a ideia de que tudo é muito interessante, que a gente tem que olhar para tudo e que não há nada pequeno demais, que não vale a pena a gente olhar e se dedicar e perscrutar. Enfim, se você me perguntasse qual é a palavra que define essa sensação, eu diria curiosidade mesmo. Eu acho que o meu legado, eu espero que seja a curiosidade. O meu legado, ela era muito legal. Eu não acredito que... Pô, ela queria assim, se fosse ela estivesse aqui com a gente, ela fazia assim, entendeu? Eu creio que muitas pessoas vão sentir minha falta, vai me ver como uma pessoa muito boa. Não estou me julgando ser, mas pelas que as pessoas me passam, por tempo que quando me vê, senti sua falta, você é muito legal, você sumiu, não some não, entendeu? Eu creio que as pessoas vão sentir minha falta, sim. Teve uma vez que eu falei assim, poxa, eu tenho que deixar um legado duradouro, sabe? Tem que deixar alguma coisa aí para a humanidade, que eu vi assim, sempre alguém, Santos Dumont, alguém, sempre, todo mundo deixa um legado aí, sabe? Falei, eu preciso deixar alguma coisa aí, né? Para no futuro meus filhos falarem, poxa, foi minha mãe, né? E quando eu vi essa proposta ali com aquelas famílias, nossa, eu sou pioneira, primeira casa, assim, sabe? Para essas famílias. E eu tenho visto algo assim tão diferente na vida dessas famílias, dessas mulheres. Mulheres que não sonhavam e hoje estão sonhando. Mulheres que tinham sonho de estudar, de ser enfermeira. E hoje eu vejo essas mulheres voltarem e falar para mim, Sandra, sou enfermeira, Sandra, estou vendo minha vida, sabe? Fazer um trabalho de autoestima para essas mulheres, sabe? E elas se levantarem. Da minha mãe eu tenho muito pouca lembrança, porque quando minha mãe morreu, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe morreu aos 37 anos, de uma gravidez tubária, que na época não se ouvia falar nisso. Ela tinha 37 anos, mulher que tivesse gravidez tubária, ela morria, não tinha jeito. Mas eu fui criada pela minha avó e pela minha tia. Foi muito bom, elas foram muito dedicadas para mim, para minha irmã, deu carinho, amor. Minha avó morreu, eu tinha 19 anos, minha tia morreu muitos anos depois. Mas elas foram muito, 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 muito importantes na minha vida. Eu perdi minha filha, né? Minha neta está comigo. Se repetindo, né? Engraçado, uma coisa que eu não havia atentado. É muito bom a convivência com ela, de vez em quando ela está assim meia chata, emburrada, né? Mas não tem problema, eu consigo, eu e ela, né? Nós conseguimos nos entender da melhor maneira possível. A minha mãe, ela se envolveu com um homem casado, né? Minha mãe tem 71 anos, então naquela época era inaceitável, não podia. E ela se apaixonou, ele se apaixonou por ela, então minha mãe engravidou. O que aconteceu? A mãe dela mandou ela para o Rio de Janeiro, né? Depois que a criança nasceu, a minha mãe veio para o Rio de Janeiro, né, no intuito de trabalhar e mandar dinheiro para o filho. Lá eles eram muito pobres. A terra não tinha tanto o que oferecer. Então minha mãe veio para o Rio de Janeiro. E aí acabou esse romance dela, aonde ela sonha até hoje com ele, né? Recentemente não, já tem uns 2 anos já. Ela viajou lá para o Ceará e foi uma decepção. Que ela falou que ele tá feio, ele tá cego. Então, o tempo é o pior ingrediente dessa história. E aí eu vou te falar. Eu lido muito mal com o tempo, com esse tempo temporal, essa coisa temporal. Quer dizer,
com a datação das coisas. Eu lido mal com tudo muito datado. Esse ano, por ser pandemia, eu resolvi assumir os 50. Né? Foi dificílimo para mim, mas eu falei, cara, é uma pandemia, nenhum de nós sabe se dá vivo daqui a 14 dias, né? É isso, não é amanhã, mas a conta sempre é dos 14. Toda vez que se vai à rua, se conta que eu posso estar muito mal em 14 dias. Aí eu resolvi assumir e mandei um texto para os meus amigos dizendo, dos 50 anos, coisa de jornalista, né? E de metida escritora, e os 50 anos, durante esse período, a vida assim, a vida assado, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente comemora os meus 50 de novo. Então... Por favor, gente, se vocês têm algo para fazer comigo, faça agora. Não me espere para mim depois que eu sei que eu sou muito bem lembrada. Aonde eu chego, eu faço a festa. Não fico chorando nada, não fico reclamando problemas. Aonde eu chego, eu sou luz. Sou sol e eu sempre brilho. Eu sempre deixo a porta encostada para que eu possa voltar. Eu acho que, no fundo, tudo é uma questão de afeto, sabe? Eu acho que a grande lembrança dos avós para os netos é um afeto. É a criança chegar aqui e saber que a casa é dele, por exemplo, ou dela. Eles chegam, eu acho isso lindo, porque eles chegam aqui, eles vão direto para a geladeira. Eles vão direto para os biscoitos. É uma coisa de uma relação de avô com neto típica, né? Mas eu acho que a coisa típica tem seu valor. Eu acho que a transferência desses valores ao longo das gerações, eu me lembro que eu ia para a casa da minha avó e eu queria comer os biscoitos que ela fazia. Enfim, eu tinha uma grande noção de liberdade e de boa comida lá. Aqui não tem boa comida, mas tem liberdade, que eles podem fazer o que quiserem. Tem gatos para eles se distraírem, enfim. Trabalhei no Padre Severino, depois de uma rebelião imensa, o coronel botava, às vezes, 10 meninos para ficar lá comigo dentro da cozinha, enquanto eu trabalhava à noite. E no final da rebelião, para acalmar todo mundo, era uma panela de leite quentinho com açúcar para acalmar. Quem faz isso? Mamãe. Entendeu? Era isso. Então a gente é vista como a mamãe. A cozinheira, então, nossa, cozinheira. Ai, lembra minha mãe, tia Pretinha, lembra minha mãe. Só comida igual da minha mãe, sabe? Então a gente é sempre vista como a mãe. Até agora, então, casa mãe, eu vejo, eu sou a mãe daquelas mães deles também. E mãe, tudo é. Vai lá na casa da mãe Sandra, sabe? Então é muito bom deixar esse legado também, essa herança aí também, para o mundo. Assim, é uma pergunta interessante que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que como mãe, muitas mulheres talvez coincidem comigo, a gente se exige muito, né? Eu sinto que eu sou muito exigente comigo mesma, porque ser mãe, primeiramente, é a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Assim, não tem a ver com, não se compara com nada, nem com a fotografia, nem com qualquer sonho que eu consiga alcançar. Ser mãe, para mim, é o fato, a realidade da minha existência mais maravilhosa, não? Que é o meu tesouro mais incrível que eu tenho, é o meu tesouro mais preciado, mais querido. Então, é super importante, eu acho que o exemplo que eu deixo para meu filho, as coisas que eu quero transmitir para ele, o jeito de vida, como eu levo a vida, como eu olho para as outras pessoas, como eu me relaciono com as outras pessoas, sempre ter uma grande sensibilidade com as outras pessoas, não só do teu entorno. Bom, a minha herança como mãe, o que eu quero deixar para os meus 4 filhos é o conhecimento, né?
É isso que eu quero deixar para eles. Então, eu sempre estou buscando entender sobre a vida, né? Mostrar isso da melhor forma para eles, tirar as dúvidas de todos eles, independente qual seja, tá ali explicando, sem proibir, porque proibido é gostoso, não adianta, vai fazer escondido. O patrimônio foram meus filhos e minha neta. Isso aí foi o melhor patrimônio que eu conquistei, tá? O meu trabalho, a minha profissão e meus amigos, que ainda eu conservo. Eu tenho amigas da minha infância, da época em que eu estava no jardim da infância. Hoje eu mantenho contato com elas, amigas minhas da adolescência, amigas minhas de trabalho. Isso para mim é um patrimônio, porque é sinal de que nós estamos vivos e participando do mundo como é. Que eu acho que sem amor não existe patrimônio, que muita gente tem patrimônio e vive brigando, se engalfiando pelo que deixaram para que eles venham obter. Então, primeiramente, o que minha mãe deixou foi muito mais do que um patrimônio. Foi muito mais do que tipo assim, é algo que não se compra. Porque se eu quero, eu vou lá e vou comprar e eu vou ter. E o amor, o carinho, o respeito pelo próximo, ninguém compra. Ninguém consegue comprar. Não tem valor que você sente pelo seu próximo. Então eu creio que minha mãe me deixou, que ela ainda não faleceu, mas ela ainda está indebilitada, ela me deixou no meu conhecimento esse valor afetivo muito, 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 muito grande, que dinheiro nenhum se compra. Quando eu penso em patrimônio, eu penso sim, muita coisa física, não? Muita coisa física, por exemplo, eu acho que aí eu preciso falar da minha terra especificamente, porque o patrimônio que Peru e que a nossa cultura nos deixou é uma coisa da qual eu tenho muito, muito orgulho. Eu acho que de uma riqueza imensa, né? Que é muito valorada não só dentro do país, como também fora. Eu acho que somos reconhecidos como um país que tem uma cultura ancestral, indígena muito forte. O meu avô tinha 4 irmãs. E, curiosamente, as 4 irmãs do meu avô se casaram com Manuel. Todas 4. Um com José Manuel, o outro com Manuel não sei o quê, o outro com Manuel. E não eram, entenda, não eram Manuel de Portugal. Eram Manuel dali do norte fluminense, da região que vem minha família. Entre Macaé e Campos, uma região conhecida como região do Imburu. Eles vieram dali. Então, possivelmente, esses negros com quem elas se casaram eram do Manuel. Eram negros oriundos da terra do Manuel. É tudo suposição, que vai fazendo filme dentro da minha cabeça, e que dentro da minha cabeça de jornalista eu já desenvolvi 1000 enredos e 1000 roteiros, 1000 formas de contar essas histórias do quanto o nosso passado foi apagado, né, restando para a gente construir as nossas próprias histórias, sempre a partir do presente. Foi a partir do presente do meu avô, trabalhando na estiva, que dizia que os filhos iam estudar. É sempre a partir de um presente que se faz aqui e agora que eu vou construindo uma história baseada num legado que documentado nunca foi e não existe.